Olá pessoal, você sabe o que é uma IA rudimentar? Bom, os princípios da IA foram definidos lá na década de 40, tendo ainda Alan Turing na década de 50 definido muitas coisas para IA, mas Turing inclusive criou um algoritmo para um programa de xadrez, só que na época não tinha um hardware disponível para isso. Muitos anos depois ele foi implementado, nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, mas você tem aí onde que se popularizou realmente as primeiras IAs rudimentares foram nos jogos da década de 70. E eu tenho alguns jogos do Atari que talvez a gente nunca tenha percebido, mas eles implementam uma IA rudimentar. Nos últimos dias vocês viram aí o VideoChess, vocês viram o 3D Tic-Tac-Toe e agora é hora de dar uma olhada em mais um desses jogos. Nós vamos pegar vários aqui. Que é o Missile Command. Mas antes, por favor, dê o like, inscreva-se no canal se você não tiver e nos acompanhe, que nós vamos falar de Atari essa semana, mas depois nós entramos em outros assuntos, nós entramos na LD, nos filmes de IA, filmes de cibersegurança, tudo que é tech a gente vai falar. Um filme por dia, um vídeo por dia ou dois por dia, quando der, certo? Bom, primeira coisa aqui, vamos abrir aqui o nosso querido, tem que ver aqui F3, né, o Stella, né, para ficar uma imagem melhor para vocês, apesar de que eu tenho umas 2, 3 cópias desse cartucho aqui. Eu podia ligar o meu Atari ali, mas note, o Missile Command é o que? É o Iron Dome manual, né? Você tá lá protegendo Tel Aviv. Você está fazendo ali, destruindo os mísseis manualmente. Aqui nesse nível até que não, mas eles têm uma IA rudimentar, eu coloquei um nível mais alto, que eles começam a entender o seguinte: olha, eu estou protegendo muito determinada base, então eles começam a dar um jeito de destruir aquela base. Alguns desses mísseis mudam a trajetória. Se você, dependendo, assim, vou deixar destruir uma base lá no canto, esperar algum cair no canto, deixar aquele lá cair, para ver o que acontece. Viu que ele mudou um pouco de trajetória, estava meio no meio, ele foi chegando, vai destruir a primeira base. Ótimo. Não pode deixar de destruir a base aqui do meio. Esse aqui está no nível mais avançado. Aqui, ó, IA falhou, né? Ele está atacando uma base que já foi destruída. Mas isso é o que? Essa adaptação, essa rotina adaptativa é considerada pelas próprias IAs. Eu perguntei hoje quais são os jogos da Atari que tem uma IA rudimentar, mesmo que seja rudimentar. Ele falou, o Missile Command, porque na história dele fala que ele faz esse tipo de adaptação. Então, isso que é chamado de IA rudimentar é um algoritmo que ele avalia onde você está, ele avalia qual que é a melhor forma de atacar, certo? Então, esse aqui é o Missile Command. Você vê que assim, ele não está perdendo muito tempo com as bases que já estão destruídas. Ele se adapta ao longo do jogo. Opa! E ele vê que eu protejo mais a do meio. É claro que eu protejo mais do meio. E ele tenta atacar várias vezes no meio. Então assim, é uma IA bem rudimentar. Deixa eu falar que eu sinto falta do joystick nessa hora. Mas como era só para um vídeo, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó, tem uma bombinha aqui. Ele me deu uma cidade só para eu ter mais alguma coisa para preocupar. Aqui eu faço o mesmo esquema. Hoje a inteligência artificial do Iron Dome, ele analisa a trajetória dos mísseis e ele fala assim: bom, esse míssil vai cair numa área desabitada, ou muito menos habitada, uma área que não vai ter impacto maior. Deixa eu me concentrar aqui nesses que estão indo para uma área habitada. Então imagina que assim,
Na realidade, hoje, a inteligência artificial está no lado da defesa, não no lado do ataque. E isso aqui é uma coisa muito rudimentar. Lembrando, o Atari tinha 128 bytes de RAM na máquina. A maior parte das coisas rodava no cartucho. A máquina mesmo tinha praticamente memória para registradores. Então, assim, é um milagre você fazer qualquer coisa, pensar minimamente em tentar enganar o usuário. Os maiores exemplos são lá o Tic-Tac-Toe, né, e o próprio Video Chess. Mas esse jogo ele já me dá uma ideia em tempo real, diferente do Tic-Tac-Toe e do Video Chess, que eles param, pensam, pode levar minutos pensando, dependendo do nível, para depois te dar a jogada. Esse aqui não, ele está em tempo real fazendo correções para tentar atingir o máximo possível. Você vê que não é tanto assim, mas é uma coisa que foi indicada. Eu perguntei quais as IAs, quais rudimentares que tinham no Atari, ele me indicou realmente o Missile Command como um deles por causa dessas correções de rota e por causa dele tentar ir nas bases que eu tô, tentar ver qual que eu estou protegendo mais para tentar me distrair. Certo? Pessoal, hoje era só isso, só apresentar essa ideia de IA rudimentar, depois a gente vai ver outras coisas. Obrigado.